É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 17 minutos, manhã do dia 18 de setembro de 2025. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina, ao vivo pela nossa web rádio Conexão Viva desde as 6 da manhã. E agora também você nos acompanha através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, mais um dia de vida. Isso quer dizer que nós somos importantes para Deus. Mais um dia de vida. Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Ela renovou-se neste dia sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tenha certeza disso. E hoje eu quero trazer um assunto bem importante para nós, no nosso devocional, que é a conversão de Lídia, uma história de fé e transformação. Mas antes disso, vamos falar esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que nesta manhã, ó Deus, todo espírito de enfermidade seja repreendido, todo espírito de desânimo, de engano, todo espírito de ódio, de raiva, de vício, de prostituição, todo espírito contrário à tua vontade, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus neste dia, ó Pai. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Isso aí. Então vamos trazer no nosso devocional a conversão de Lídia, uma história de fé e transformação. Todo cristão tem uma história de fé e transformação. Eu tenho a minha história de fé e transformação. Você que segue a Cristo, que tem Jesus como Salvador e Senhor, você tem uma história de fé e transformação. Ok? Então o texto que nós vamos ler está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim, abre aspas. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso, e nos levou a fazer a isso, e nós fizemos isso. Né? Hoje nós vamos explorar um relato inspirador, encontrado no livro de Atos dos Apóstolos. E que esse trecho aqui nos apresenta a Lídia, uma mulher notável e um exemplo de fé e transformação. Então a conversão de Lídia em Filipos não é apenas um evento histórico, mas é uma rica fonte de lições práticas para as nossas vidas como seguidores de Cristo. Né? Então é bem interessante isso aqui. O contexto ali de Atos 16, versículo 11 ao 12, ali Paulo, ele junto com Silas e outros companheiros, estão numa jornada missionária. Eles partem de Troade e chegam a Filipos, que é uma importante cidade da Macedônia, região da Macedônia, ou seja, uma colônia romana. Então a escolha de Filipe
não é acidental. Deus tem um plano. Nada é acidental nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Então a escolha de Filipos não é acidental. Deus tem um plano. A cidade é um centro comercial e militar, ideal para a propagação do evangelho. Lídia era de Tiátira, uma das igrejas que recebeu uma das cartas de João. Nada é acidental quando é feito pelas mãos de Deus. E ali em Atos 16:13 teve uma reunião à beira do rio. Ou seja, eles saíram, encontraram um lugar afastado do centro urbano, onde eles tinham contato com a natureza e Deus ali. Eles iam conversar com Deus. Então isso era no sábado. Paulo e seus companheiros vão a um lugar à beira do rio, onde gostavam e acostumavam fazer oração, no lugar mais recuado. E essa prática indica que havia ali uma comunidade de crentes, buscadores de Deus naquele lugar. E a escolha de um local à beira do rio é significativo. Até porque rio simboliza vida, renovação e purificação que vem através da fé. No rio, a água nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Ela é corrente. Então, nada é por acaso na obra de Deus. No versículo 14, aqui do capítulo 16, de Atos, Lídia é descrita como uma mulher de negócios, vendedora de púrpura, que provavelmente era uma mulher influente e rica, porque a púrpura era uma essência caríssima na época, não era barato, e ela era uma vendedora, uma comerciante disso aí. Então a púrpura era um tecido muito caro, né? Hoje ainda se vê pessoas usando púrpura, aquelas belas estampas, então a púrpura era um tecido caro, ou seja, era símbolo de status e riqueza. Então a Bíblia nos diz que ela nos ouvia. Ela ouvia Paulo e Silas, todos que estavam ali falando acerca do reino. Então isso nos indica, nos informa que apesar da posição social elevada, Lídia estava aberta à mensagem de Paulo. Ela estava com o coração precisando imediatamente, urgentemente, que Jesus entrasse e preenchesse os espaços vazios. Nem todos os espaços da nossa vida se preenchem com dinheiro. Aliás, pouca coisa, né? Porque tudo aquilo que o dinheiro junta aqui na terra, nós não levamos para onde vamos. Fica tudo aqui. Agora, Deus, Jesus, quando entra no nosso coração, ela preenche esse espaço vazio, porque a primeira coisa, tira o medo da morte. Nos dá a certeza que vamos ter uma vida eterna, além dessa aqui. Quando esse corpo for comido pela terra, nós temos uma vida com Deus eterna. Então, a Lídia estava querendo algo mais. E no versículo 14 ainda, tem a ação do Senhor, O texto afirma que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta às palavras que Paulo estava pregando naquele lugar, que era do reino de Deus. Paulo estava falando acerca de Jesus, acerca do milagre da ressurreição, acerca da vida eterna, acerca do reino dos céus. Então isso nos lembra que a conversão é uma obra divina, não é apenas um ato humano, mas a ação do Espírito Santo que transforma corações. Porque verdadeiramente quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele muda. Vai mudando, chega a um ponto que ele vai dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E no versículo 15 ali tem a conversão e batismo. Lídia não apenas escuta, mas ela creu e foi batizada juntamente com a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cumpriu-se aqui na vida de Lídia, após ela ouvir uma palavra. Ela aceitou a Jesus. Então isso quer dizer que mesmo que a família não estivesse ali com ela, talvez estivesse, mas não estivesse, ela levou Jesus para dentro da sua casa. Eu imagino que ela pode ter saído, chamado a família, vem ouvir acerca do Messias, do Deus que andou sobre a terra. E a família toda ali se converteu e todos foram batizados.
Então, outro detalhe ali é que a fé de Lídia resulta em um ato público de identificação com Cristo. Ela foi batizada, todos viram aquela mulher vendedora de púrpura do tecido mais caro, um dos mais caros da sua época, juntamente com o linho fino que vinha do Egito, né? E ela se converteu, aceitou a Jesus. Então Jesus veio para todos. E além disso, Lídia demonstrou hospitalidade quando convidou Paulo e seus companheiros para ficar em sua casa, evidenciando a transformação que ocorreu no seu coração, no seu bolso e no seu lar. Então, a conversão ela muda totalmente a nossa vida. Agora, pastor Dinho, mas como que nós colocamos isso na nossa vida prática? Como vamos aplicar no dia a dia? Primeiro ponto é a abertura do coração. Assim como Lídia, precisamos estar abertos à palavra de Deus. A conversão começa com a disposição de ouvir e acolher a mensagem do Evangelho. Acolher, receber e querer ficar com ela. Então, precisa se fazer aquela pergunta, né? Estou realmente ouvindo o que Deus tem a me dizer? E estou querendo continuar ouvindo? Eu quero ficar com esta palavra? O segundo ponto é o papel da comunidade. A importância da reunião à beira do rio nos lembra que a fé é muitas das vezes cultivada em comunidade. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não adianta ler só a parte A do versículo, tem que ler a parte A e a parte B. Tem que ler a parte A e a parte B. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tem que haver um encorajamento, a motivação interna para que haja o encontro entre homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé. É a nossa fé que é a vitória que vence o mundo. Ou seja, a edificação mútua. A vida cristã não é solitária. Precisa se buscar apoio e crescimento em conjunto. Cresce junto, a igreja é o corpo. Você observa que a criança, quando começa a crescer, cresce as pernas, os pés, os braços, cresce tudo junto, é o corpo crescendo. E quem domina tudo é a cabeça. O terceiro ponto de aplicação prática aqui é a hospitalidade e generosidade. A atitude de Lídia em abrir a sua casa para Paulo e seus companheiros nos ensina sobre a importância da hospitalidade. Eu e minha esposa, a Rosana, nós somos muito hospitaleiros aqui, né? Nós gostamos porque alimenta a nossa alma, satisfação, nos motiva, mas isso é algo que é pessoal. Eu, por exemplo, de vez em quando alguns empresários eles querem conversar comigo, eu digo, vem aqui na minha casa, tomar um café comigo na minha casa. Aí eles vão ver onde é que eu moro, vai conhecer a minha família e nós fazemos negócios. Porque todo negócio que eu faço envolve a minha família. Se for bom, minha família será abençoada. Se for mal, minha família será amaldiçoada. Então eu digo, não, vem aqui na minha casa. Recebi grandes empresários aqui da região de Santa Catarina, aqui na minha casa. Casa simples, humilde, mas de um coração sincero. Falei, então vem aqui em casa para conversar. Pessoas que vinham comer aquele... passava no meio do caminho, comprava aqueles pacotinhos de biscoito de R$1,99 na beira da estrada e vinha tomar café comigo. Aí a minha esposa fazia o café, a gente sentava, batia papo, grandes homens. E eles, poxa, capitão, que bacana e tal. Isso aí. Como eu também tenho uma sala de aula aqui em cima, e eu gosto de dar aula para... Eu dei aula para um cardiologista Calil, lá de Curitiba. Ele queria ter uma aula em Balneário Camboriú. Eu falei, não, vem aqui em casa em Itajaí. Ele veio, parou aqui na frente, entrou, uma casa simples, né? Lógico, diante da vida que ele tem, mas de um coração sincero. E a Bíblia diz que do coração sincero Deus se agrada. E isso é o espírito de hospitalidade e generosidade. Receba as pessoas aqui em casa. Então isso pode ser
Através de o espírito de hospitalidade, você acolhe pessoas na sua casa, independente da classe social. Porque de um coração sincero, Deus se agrada. E o último ponto de aplicação prática aqui, aliás, o penúltimo, né, é a transformação de vida. A conversão de Lídia não foi apenas uma mudança de religião, mas uma transformação completa de vida. Qual é a evidência da transformação de Cristo em nossas vidas? Qual é? Precisamos refletir sobre como nossa fé impacta nossas ações, palavras e principalmente relacionamento. A sua vida tem impactado na vida de pessoas chegando a tal ponto de mudarem, de aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Precisamos ter essa visão de impactar pessoas. E agora sim, o último ponto de aplicação prática é seguir o chamado. Lídia, ela não hesitou em seguir a sua fé. Ela se tornou uma líder em sua casa e na comunidade. Tanto é que a Bíblia faz questão de citar Lídia como referência de mulher de fé, que levou sua família toda aos pés de Cristo. E a igreja de Tiátira, que era a sua região, mais tarde recebeu uma carta de João. Deus, na visão de Pátimo, falou entre as 7 igrejas da Ásia, uma é Tiátira. Manda para lá. Então, quais são os passos, né, que estamos tomando para seguir o chamado de Deus de uma maneira mais plena em nossas vidas? Estamos dispostos a viver nossa fé de maneira audaciosa, talvez seja a palavra mais correta, né? Porque o pecado está sempre diante da nossa porta. Paulo dizia assim: eu sou dos maiores pecadores. Simples assim. Então eu quero concluir aqui dizendo para você, queridos, que a conversão de Lídia é um lembrete poderoso de que Deus pode transformar vidas, independentemente de nosso passado, status ou circunstâncias. Ele está sempre à procura de corações abertos e dispostos a ouvir a sua palavra. Jesus, a Bíblia diz assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. E Jesus ainda fala, lá em João 17, no versículo 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe ao longo deste dia com esta palavra. E que tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E você que está conosco,